Boa tarde, meu amigo barbeiro, tudo bem? Como é que você está? Vamos falar rapidamente sobre barbearia, responsabilidade, pontualidade, que horas você marcou com seu cliente e qual horário que você abre a sua barbearia. É interessante pensar que responsabilidade tem a ver com o seguinte: eu firmo um compromisso com alguém e eu tenho responsabilidade com aquela pessoa. A responsabilidade é como se fosse um acordo que você faz com uma pessoa. Então você se torna responsável por algo. Por exemplo, quando você tem um filho, você se torna responsável por aquele filho. Por isso que tem o costume de dizer: cadê o responsável da criança? Cadê o responsável da menina, do menino? Então é isso ser responsável. Você ser responsável por uma coisa. Eu sou responsável por essa barbearia. Por pagar a conta de água, por pagar a conta de luz, por pagar o aluguel, por pagar todas as despesas que fazem essa barbearia funcionar. Então isso é ser responsável. E responsabilidade está atrelada a profissionalismo também, só que a gente vai falar sobre isso depois. Então, responsabilidade tem a ver quando você agenda com o seu cliente, você marca com o seu cliente. Se você tem agenda virtual como eu tenho, o meu cliente entra lá na agenda e marca um horário comigo. Ele marca um horário comigo, por exemplo, 2 horas. Então, se ele marcou comigo 2 horas, por mais que eu não esteja na barbearia antes desse horário, às 2 horas eu tenho que estar aqui para atender ele. Então, isso deve ser cumprido. É claro que a vida é feita de imprevisto, pode acontecer algum imprevisto. Né? Criança tem um filho, ou mulher, tem que dar assistência à minha mulher, o deslocamento mesmo de veículo, de moto, engarrafamento, mas tudo é se comunicar. Né? E pequenos atrasos podem ser toleráveis. Eles não podem ficar se repetindo, né? Porque você tem que lembrar que a sua barbearia é uma empresa. Então, é importante eu falar também nesse vídeo que a pontualidade que você tem com o seu cliente, você vai aprender comigo a aprender a fazer o seu cliente ser pontual com você. Então, tem um jeito certo de você falar para o seu cliente não se atrasar, tem um jeito certo para você falar para o seu cliente chegar no horário, para que ele, se ele fosse atrasar, ele te comunicar antes para você ficar bem, para você conseguir almoçar, para você cuidar da sua família, para você cuidar do seu corpo, para você poder chegar bem na barbearia. Então é importante a comunicação, que você também vai aprender isso quando nós formos falar sobre relacionamento interpessoal. Então é importante a gente cumprir o horário com o cliente. Marcou 2 horas, atende 2 horas, marcou 3 horas, atende 3 horas e assim sucessivamente. Atrasou um pouquinho, vai atrasar um pouquinho, avisa. Atraso de 2, 3 minutos, eu acho que não tem problema de sobre isso, né? O cliente vai chegar e você vai falar que está acabando. Se você vir para o cliente, você tem que aprender a lidar com pessoas. É muito perfeccionista, intolerante. Você avisa ele, quando você chegar, vou estar acabando. Então você tem que saber lidar com pessoas, porque barbearia não é só cortar o cabelo. Barbearia é relacionamento interpessoal, é parceria. Eu costumo falar aqui com meus clientes, eles são meus parceiros, né? Porque eu presto um serviço para eles, eu sirvo a minha mão de obra e eles entregam dinheiro para mim. Então você precisa aprender que barbearia não é só você saber mexer com tesoura, saber fazer um desenho, um fade, um low, um degradê, um dread, um tesourado, um navalhado. Não. Barbearia também é você saber lidar com pessoa, lidar com cliente, lidar com público. Então fica a dica, aprenda a lidar com pessoas. Eu vou te ensinar isso também mais pra frente. Isso tudo está no meu e-book, você vai ter o privilégio de conhecer. E também responsabilidade tem a ver com qual horário você abre a sua barbearia. Eu sou um barbeiro que trabalho com horário agendado para que eu possa ter mais flexibilidade para mim, para minha família, minha mulher, meu filho, dar assistência a eles, né? A minha espiritualidade, né? A minha vida na igreja, né? Eu ter tempo para eu fazer as coisas, para eu estudar, para eu poder fazer isso aqui, né? Ensinar alguma coisa para vocês. Então eu prefiro trabalhar com horário agendado, ao qual eu controlo qual horário eu vou trabalhar. E dá tudo certo. Mas se você é um profissional que trabalha chegando na barbearia, ou seja, você abre às 9 horas e fecha às 7 horas, você tem um horário para abrir, hora para fechar, você não trabalha com hora marcada, você trabalha com o cliente chegando, você atendendo a ordem de chegada, você vai precisar cumprir um horário. Caso você não for abrir no horário, você comunica com os seus clientes que você não vai abrir no horário, você vai abrir, sei lá, 10h30,
e tá tudo certo, né? Por mais que você tenha um horário de abrir e fechar, você que é o dono do negócio. Você comunica com os clientes, ó, hoje, pessoal, hoje vai abrir 10h30, tá bom? Tá tudo certo, você informou seus clientes, eles já vão ficar em paz. E vai ficar bom para você, porque de repente aconteceu um imprevisto, de repente você acordou em cima da hora, não conseguiu tomar café. Então se comunique. Eu aprendi isso muito com vários mentores meus, né? Pastor Leonardo Costa, Caio Viana, um excelente profissional também aí na internet, que é psicólogo, filósofo e teólogo. Siga o canal dele no YouTube. Aprendi também muito com o meu tutor, meu pastor, Leonardo Costa. Siga também o canal dele, a Igreja Batista Manaim. Então é sobre isso. Se a gente marcou com o cliente, se a gente tem um horário para abrir, a gente abre no horário, a gente atende no horário. E de igual forma, você vai aprender a fazer, também a ensinar o seu cliente, te informar se ele vai se atrasar, te informar se aconteceu um imprevisto, porque tudo é comunicação, né? Então você vai aprender isso comigo futuramente. Um grande abraço, tenha uma ótima tarde, fique na paz.